Eu não sei o que você precisa nessa manhã, não sei qual que é a sua necessidade, mas eu quero que você se levante agora, feche os seus olhos. Eu sei que você precisa da presença do Senhor. Nós precisamos da presença do Senhor. E você precisa ouvir isso: com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Você foi acolhido por Deus quando Ele te amou. Você foi recebido. Felipe falou para Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. A presença do Senhor basta para completar tudo aquilo que está faltando em nossa vida. Respire fundo agora e diga: Abba, Pai. Abba, Pai. Paizinho. Receba o amor eterno de Deus no teu coração. Receba esse amor. A palavra de Deus nos diz: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei. Alguém que é eterno como Deus tem um amor eterno, tem um desejo, tem um cuidado todo especial para com você, igreja, para com você, meu irmão, minha irmã. Ele te ama com amor eterno e Ele te atraiu com cordas de benignidade. Obrigado, Pai. Visita a tua igreja, visita o teu povo nesta manhã. Supre em glória cada uma das necessidades do teu povo, em nome de Jesus. Nós vamos abrir a tua palavra, Pai, que a tua palavra seja santificada em nosso coração, que a tua palavra possa expressar exatamente o querer e a vontade do Senhor para as nossas vidas nesta manhã, Pai. Louvado seja o teu nome, nós oramos, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, amém? Pode sentar, amados. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Amém? Diz assim a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, 18. Eu não falei nada, não encomendei nada para o pessoal do louvor, mas eles seguem o Espírito. Hoje nós vamos falar do grande amor de Jesus. Jesus nos ama e Ele se entregou. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida. Ele deu a vida por mim e por você. Amém? E a palavra de Deus nos diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Ele amou. Quando o homem pecou, o homem se tornou escravo de Satanás, escravo do pecado, vendido ao pecado. E foi estipulado um preço, o preço de um escravo. Jesus se tornou escravo e ele foi avaliado como escravo. 30 moedas de prata. Era o preço de um escravo. Jesus tomou o meu lugar e o teu lugar. Ele te comprou. Você não é mais de você mesmo.
Ele te comprou da mão do inimigo, que é Satanás. Foi Deus que estipulou esse preço, irmãos. A alma que pecar, essa morrerá. Jesus morreu, derramou o seu sangue. Falar do amor de Deus é falar do amor de Jesus, mas de maneira diferente. Ele, quando amou, ele entregou. Deus, quando amou, entregou. Você conhece o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por toda a eternidade, nós vamos experimentar este amor. Com amor eterno eu te amei. Muitas definições. Até pensei assim, nessa palavra de hoje eu poderia dar a definição de que é amor. Amor é um sentimento. Não, amor não é sentimento. Deus é amor. João quis definir Deus, ele não encontrou definição. Ele falou, Deus é amor. A essência do ser chamado Deus é amor. E a maneira dele manifestar amor é por graça. A graça é Deus fazendo tudo a quem nada merece. Eu e você não merecíamos nada. Merecíamos sim o inferno. Merecíamos sim a morte, a separação. Mas porque Ele é graça, a maneira dele manifestar graça é através do amor, amando aquele a quem ele feriu a Ele. Os nossos pecados ferem a Deus. Eu gosto daquela palavra, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nós encontramos muito isso no livro de Reis. Quando nós pecamos, nós fazemos o que era mal aos olhos do Senhor. Mas o amor de Deus, quando falamos do amor de Deus, falamos que Ele entregou algo, Ele entregou o seu Filho. 1 João, capítulo 3. O verso 1 diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você é chamado de filho de Deus, por conta do grande amor que o Pai tem para convosco. Eu gosto dessa palavra, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Final da sua jornada, você encontrará um Pai, que é Deus. Eu gosto de pensar também na crucificação de Jesus. Jesus declarou, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus desamparou o seu filho ali na cruz? Porque o seu filho na cruz, ele atraiu para si, ele puxou para si todo o pecado, toda a destruição, toda a maldição de todas as gerações. Caiu sobre Jesus. Deus se recusou ver Jesus naquele momento. O céu apagou-se, houve trevas quando Jesus morreu. Querendo dizer para mim e para você, o Pai não quis ver o servo sofredor desfigurado, como Isaías 52 descreve quem é Jesus. O servo sofredor. Se você estiver sem Deus na sua vida, no final da sua jornada você encontrará um Deus que vai te julgar. Mas se você entregou a sua vida para Jesus, você assumiu este caminho, essa verdade, esta vida, você encontrará um Pai de braços abertos para te abraçar. Amém? Então, vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E essa é uma palavra de Deus para mim e para você, mas isso o Espírito Santo tem que comunicar no seu coração, e eu percebo isso aqui na leitura. E de fato somos filhos de Deus. Há uma comunicação do Espírito Santo no teu coração, no meu coração, e de fato somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo fala que o próprio Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Há uma comunicação, o Espírito Santo fala comigo e com você. Você é filho.
você é filho. Outra notícia, porque você é filho. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Você está nessa carne, não é? Você está nessa carne. Você vai pensar que você vai almoçar. Amém? Glória a Deus. Tem uns que vão comer churrasco, tem uns que vão comer só arroz, feijão. Tem uns que estarão de jejum. Porque você está nessa carne. Ainda não se manifestou, fala ainda. Há um intervalo, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Seremos semelhantes a ele. Aí sim, provaremos a eternidade do amor de Deus. Seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é. Só 3 pessoas tiveram esse privilégio na terra de ver quem Jesus é. Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Jesus se transfigurou diante deles. Eles viram o Deus eterno que estava o Cristo de Deus que estava naquele homem Jesus. Amados, é uma promessa para mim e você. Agora somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus porque Ele nos amou. Ele nos amou. E é interessante que toda a obra de Deus, quando fala do amor de Deus, da obra de Deus, é sempre no passado, como algo que foi realizado. E a última palavra de Jesus na cruz, tetelestai, está consumado, está realizado. A salvação veio para ficar. Amém? Mas o amor de Deus não é algo passivo, ele é ativo e ele não aceita neutralidade. Em Romanos capítulo 5, verso 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos ama. Deus nos ama. E Ele não esperou que você melhorasse, que você o desejasse como Pai, como Deus. Assim mesmo Ele morreu por nós. Sendo nós ainda pecadores, Ele morreu por nós. Tem gente que veio para Jesus com 40 anos, com 20 anos, ficou 40 anos na mão do capeta e veio para Jesus. Teve gente que ficou 20 anos, veio para Jesus. Teve gente lá na cruz do Calvário, diz: Pai, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso. Tem gente que vai receber Jesus, ô Nilson, só na hora da morte. Eu não sei os mistérios de Deus. Eu não sei. Mas Ele morreu por nós. Porque Ele nos ama. Ele prova o seu próprio amor. Amém? Quando falamos do amor de Deus, falamos do amor de Jesus. Quando Deus nos ama, Ele deu o seu Filho, né? Até o Douglas leu aqui que nada poderá nos separar do amor de Deus. Mas esse amor de Deus está em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 1 diz assim: tendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias Ele nos falou pelo Filho. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem o constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus ficou assim, vamos dizer assim, como professor, ficou assustado com Felipe. Lá em João 14, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele falou: Felipe,
Eu estou há tanto tempo convosco e você não tem me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. O amor de Deus foi expresso na terra pela pessoa de Jesus. A grandeza de Deus foi expressa através da pessoa de Jesus. A santidade de Deus foi expressa pela vida ressurreta, pela vida reta, íntegra de Jesus. Ele é a exata expressão de Deus. Aleluia. Falar do amor de Deus é falar do amor, falar do amor de Jesus é falar do amor de Deus. Ele falou, eu e o Pai somos um, somos da mesma essência. Somente alguém que ama, como Jesus, pôde lá na cruz do Calvário, olhar para aquelas pessoas e dizer assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. A gente tem, olhando para esses quadros renascentistas, eles colocaram, né, algo na frente de Jesus, assim, né, das partes. Não, Jesus foi nu na cruz do Calvário. O diabo quis envergonhar, sabe? A vergonha que eu e você temos, ou deveríamos ter, porque pecamos, Jesus assumiu totalmente diante da sua mãe, ali vendo aquele quadro, os seus discípulos vendo a zombaria, os escárnios, a rejeição que ele sofreu, porque nos ama. E ele ainda, naquele momento, ele liberou perdão para aquelas pessoas. Sabe, meu irmão, se você tem mágoa de alguém, tem ódio, olha para aquele que morreu por você. Ele te perdoou. E na sua oração que ele nos ensinou, ele falou, Pai, perdoa aqueles que pecaram. Mas ele também diz na sua oração, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Você tem perdoado? Será que você não está amargando muita coisa na sua vida porque falta perdão no seu coração? Você é prisioneiro. Quando você não perdoa, você é prisioneiro. Você prende pessoas dentro do seu coração e você impede que a graça, a manifestação do amor de Deus aconteça na sua vida. Daí não adianta, Douglas, cantar da depressão, declare o nome. Você está declarando o nome, mas você mantém o coração, mágoa, rancor, falta de perdão. Libera! Libera! Quando você libera, aquelas pessoas, você também libera as suas vidas para as bênçãos de Deus sobre você. Quando falamos do amor de Jesus, não é? Nós falamos que ele se entregou. Hoje aqui na lição foi dito algumas coisas da lei, que nós não devemos guardar a lei, porque ninguém será justificado pela lei. Falou daquelas igrejas que estão trazendo muita simbologia do judaísmo para dentro. Uma notícia, tá? A velha aliança acabou. Nós estamos vivendo a aliança do Espírito. Jesus saiu do Santo dos Santos e está habitando dentro do teu coração. Mesmo naquele dia que o véu se rasgou, eles não viram a Arca da Aliança, porque desde os dias de Josias, a Arca da Aliança sumiu, desapareceu. A arca simboliza a presença de Deus. A presença de Deus está dentro de você, pela presença do Espírito Santo de Deus. E falávamos de Israel, né? Israel quer construir o templo, mas eles querem a arca. Dizem que até já sabem onde está a arca. Para você, igreja, você é a arca que leva à presença de Deus, o Espírito Santo. Então, quando falamos de Jesus, nós falamos que ele se entregou. E estávamos falando sobre os tipos e antetipos.
o tipo, aqueles cordeiros que citou aqui em 1 Pedro, era o tipo do cordeiro chamado Jesus. Jesus é o antetipo, é o verdadeiro, é aquilo que aconteceu. Jesus, na cruz do Calvário, se entregou por mim e por você, voluntariamente. Fala voluntariamente. Ele não foi pressionado, né? Tem muitos lá no Getsemane. Pai, se for da tua vontade, passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Muitos questionamentos sobre isso, se Jesus estava querendo recuar. Não, Jesus não recua. Fala, Jesus não recua. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O sofrimento aperfeiçoou Jesus, ele foi aperfeiçoado. O sofrimento, igreja, que você passa, não é para deixar você com o coração peludo, com o coração, assim, sabe, o coração duro. Não, o sofrimento é para aprimorar você como filho de Deus. Sensível à voz do Espírito Santo. Eu gosto disso daqui. Vou falar para você individualmente, agora, do amor de Jesus. Gálatas capítulo 1, verso 20 diz assim, nós até citávamos numa outra pregação, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fala, Cristo vive em mim, pela presença do Espírito Santo. Amém? Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. Fala, Cristo me amou e se entregou por mim. Fala, Cristo me amou e se entregou por mim. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Vamos ficar em pé. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. De novo a primeira estrofe. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar.
a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu que eu der, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Aplauda o Jesus de Nazaré. Aleluia, pode sentar. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu. Ele viu o teu estado, ele viu o nosso estado. Aleluia, dando-me sua mão e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e se entregou por mim. Aqueles cordeiros que eram o tipo de Jesus, eles não tinham vontade. Eles eram separados. O cordeiro pascal era separado, ficava 14 dias retido e era examinado dia a dia para saber se havia alguma imperfeição neles, para depois sacrificar. Assim Jesus foi examinado durante 33 anos aqui na terra, foi espiado, foi examinado. Ele era apto para o sacrifício. O próprio sumo sacerdote falou, um homem terá que morrer pela cidade, pela nação. O próprio Pilatos falou, ele é justo. E aquele que vazou o Jesus no lado, ele falou, verdadeiramente, este homem era justo. Ele foi sacrificado. Ele foi sacrificado. Por que Cristo me amou e me livrou? O seu imenso amor me transformou. O apóstolo Paulo fala, porque o amor de Cristo me constrange. Está em 2 Coríntios. Está em 2 Coríntios. Se um morreu, logo todos morreram. Quando você recebeu Jesus, você aceitou a morte dele, mas você também morreu com ele, para ter uma vida de propósito. Amém? Então, Gálatas diz assim, que ele me amou e se entregou por mim. Isso é uma palavra para mim e para você. Agora, para a igreja, nós somos a igreja, amém? Olha para o teu irmão e fala assim, você é a igreja, junta. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Cristo se viu naquela cruz como oferta para Deus em aroma suave. Eu até, na outra mensagem que pregávamos aqui, eu falei como que a morte de um filho pode ser aroma suave, mas é da perspectiva de Jesus. Ele era um aroma suave, porque ele falou, olha, a minha comida é fazer a vontade de Deus. A minha comida e bebida. Sabe quando ali a mulher samaritana foi lá chamar o povo, os discípulos vão comer primeiro. Não, a minha comida é fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Então, da perspectiva do lado de Jesus, ele era uma oferta, sim, era sacrificial, mas era em aroma suave. Sabe por quê? Sabe por quê que? Olha para os teus irmãos aí. Olha para trás também, olha aí. Olha aí. Sabe por quê? Jesus,
lá na palavra profética de Isaías, apesar dos sofrimentos, apesar de todo o mal que ele suportou, o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Ele está satisfeito com aquilo que está acontecendo no mundo. Tantos filhos que estão retornando para a casa do Pai. Porque ele amou e se entregou. E aqui no verso 25 diz assim: Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não foi pressionado, ele se entregou livremente. Amém? Por isso que eu e você agora temos que cumprir o que está em Romanos capítulo 12. Em relação ao pecado. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, não tomeis a forma deste século, não assumais os padrões deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus ali na cruz, ele sofreu, ele sentiu a dor do abandono, a dor da rejeição, a dor do escárnio, a vergonha de estar totalmente nu, sendo crucificado. Ele sentiu tudo isso. E agora ele convida a mim e você que nós apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo. Diferentemente dos sacrifícios do Velho Testamento, tacar fogo em carne morta, ela não sente. Mas por que é para nós sacrifício vivo? Ó, irmãos, rejeitar o pecado, rejeitar o mundo, às vezes vai doer para você e para mim, mas é necessário para que eu tenha tudo o que ele tem para mim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam, ele tem preparado muita coisa. Mas a nossa visão precisa ser aberta. À medida que nós fechamos os nossos olhos para o mundo, os nossos olhos espirituais vão se abrir e ver tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. É sacrifício vivo, amém? Ele se entregou por mim e por você. Conclusão. O amor de Deus, como o amor de Jesus, é incondicional. Ele morreu, ele se entregou. Incondicional é uma coisa, mas neutro é outra. Ele não aceita neutralidade. Quando estava no louvor aqui, passou um filme na minha cabeça. Deus exige de nós uma atitude, uma tomada de posição. Por isso que o amor não é neutro. É incondicional, mas não é neutro. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu se rendeu a Jesus. Zaqueu, que era guiado por Mamon, Deus da riqueza, ele rendeu-se a Jesus. E o que Jesus falou: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Você, quando se rende a Jesus, você recebe uma certidão de nascimento. Ele te chama de filho. Filho. Outra coisa que me veio na cabeça foi a mulher samaritana. A mulher samaritana, quando Jesus conversou com ela, ela se rendeu. Jesus levou 3 anos, vamos dizer assim, e no final de um tempo que ele estava com os discípulos, ele falou assim: o que dizem as pessoas que eu sou? Pedro falou: olha, uns dizem que o senhor é Elias, outros um dos profetas. Aí Jesus falou: e vocês?
E vocês, que eu sou para vocês? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aquela mulher, Jesus conversou um pouquinho com ela. Ela falou, tu és o Cristo, Filho de Deus. Porque ninguém poderia revelar aquilo que está dentro de mim, a não ser o Filho de Deus. Ela perguntou para ele, és tu profeta? Jesus falou assim, se você conheceras quem eu sou, você pediria, eu lhe daria a água da vida. Tu és o Cristo. E ela foi e anunciou. Ela tomou uma posição. Ela chegou e falou, olha para a cidade, tem um homem ali que falou tudo que eu sou, tudo que eu faço. Ele falou, não é porventura ele o Cristo? Outra pessoa que me veio aqui à mente foi Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso de 80 anos. Sabe, de repente, pode acontecer com você o que aconteceu com Nicodemos. Os anos podem trazer experiências, fortalecimento, mas Nicodemos, quando teve contato com Jesus, ele falou, tudo que eu aprendi é nada. Tudo que eu sei não tem valor nenhum diante desta verdade que eu estou vendo. E ele foi procurar Jesus. E ele ouviu de Jesus algo que seria impossível. Olha, você percebe como que as pessoas que estão na direção errada, como que elas não raciocinam, elas não pensam, elas não têm conhecimento. Jesus falou, olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Escuta, eu vou ter que entrar de novo dentro da minha mãe. A minha mãe já morreu. Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você precisa nascer do Espírito, Nicodemos. Amém? Ele teve a vida transformada. Aquele homem teve uma vida transformada. Sabe quem que foi pegar Jesus morto? O Jesus que estava à vista daqueles incrédulos, dos homens, estava destruído. Estava sem vitória, né? Destruído, totalmente vencido. Quem foi buscar? Foi Nicodemos e José de Arimateia. Naquele pensamento que ele estava derrotado, um homem se manifesta e vai buscar o corpo do seu Senhor, do seu Salvador. O amor de Deus exige de mim e de você uma resposta. Lá em 1 João 4,19 diz assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Diz assim, o amor, diga igreja, o amor se responde com amor. Você precisa dar uma resposta. Tudo que você for fazer agora na sua vida vai estar pautado numa coisa somente. Eu estou fazendo porque eu o amo. Porque eu o amo. Mas não é, né? Aqui, quando nós vemos Romanos capítulo 5, verso 8, diz assim, Deus prova o seu próprio amor. O próprio amor. Jesus nos amou com o amor de Deus. E você vai o amar, não é com esse seu amor, sabe? Esse seu amor diz assim, eu sou filho, estou passando por isso. Quando nós não andamos por fé, andamos por vista, todas as derrotas que a gente tem, os desapontamentos, as tristezas, a gente vira para o canto e fala assim, Jesus, era para eu passar isso? Mas quando você responde a Ele em amor, não vai ter esta resposta. Vai ter sim um propósito. Aqui diz assim, Romanos 5:5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado
em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Você vai amar a Deus, vai amar as pessoas, vai amar a si mesmo com um amor, o amor de Deus dentro de você. Então nunca mais ore, Senhor, Jesus, derrama o dom do amor, né? Tem gente que fala assim, pastor, ora por mim que eu preciso do dom do amor. Eu não vou orar pelo dom do amor. Gálatas nos diz que o fruto do Espírito é amor. O Espírito Santo está dentro de você e a maneira dele fluir é manifestar o amor de Deus. Amém? Agora, abra João 14, que a gente está caminhando. O amor exige uma resposta de mim e de você. Deus deseja que respondamos com o nosso coração a essa resposta se expressará por atitudes. Diante do amor, você vai dar uma resposta. Lá em Lucas capítulo 18, um jovem rico, ele se apresenta para Jesus. Quem acha que ama era igual esse jovem rico. Vem com pompas e circunstâncias e se apresenta. Aquele jovem rico fez um teatro, aquele jovem rico se jogou aos pés de Jesus e falou, bom mestre, o que hei de fazer para ter a vida eterna? E Jesus falou, olha, guarda os mandamentos, faz isso. Tudo isso eu faço desde que sou criança. Aí Jesus falou para ele, falta-te somente uma coisa. Vai, vende tudo e vem e segue. Ele foi convidado para ser como um dos apóstolos. Sabe qual foi a resposta dele? Ficou muito triste, porque era riquíssimo. Diante do amor, você vai ter que dar uma resposta. A única pessoa que deu a resposta, assim que ficou triste e desapontado com Jesus, Douglas, foi esse jovem rico. É governado por Mamon, o Deus da riqueza. Lá em João 6,68, os discípulos falaram assim, duro é esse discurso, né? Eu acho que essa palavra Deus pediu para eu estar ministrando, como eu falei, eu não falei nada com eles, eles cantaram tudo que a gente ia cantar, que a gente ia ministrar, né? Em João capítulo 6, Jesus está tendo uma conversa e falando em uma linguagem de aliança. Diz assim, João 6, o verso 53 diz assim, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes parte em vós, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Jesus está falando de uma linguagem de aliança de sangue. Nas alianças de sangue eles tomavam o sangue daquela pessoa que eles aliançavam. Eles faziam aliança de sangue. Eles feriam a palma da mão e a palma da mão com a outra palma da mão seguida e perdendo o sangue que entra para dentro e o fui que entra para dentro. Então, temos tudo em comum. Então, tem aliança. Jesus está falando para alguém que conhece essa linguagem de aliança de sangue. Você tem que comer a minha carne, você tem que beber o meu sangue para ter parte comigo. E diz assim, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E como é uma aliança de sangue, há bênçãos. Qual a bênção? Eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus estava falando essa linguagem, aí ali nos 60 os discípulos falaram assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Aí Jesus olhou para os 12 e falou, vocês também querem me abandonar? Querem ir embora? E há uma resposta. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos?
Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. O amor exige uma resposta. Tá duro, tá difícil as coisas, duro é os discursos, dura é a palavra que você tem ouvido na igreja quando fala de perdão, quando fala de renunciar o pecado, quando fala de ter uma vida santa, uma vida na presença de Deus. A tua carne está querendo pecado, a tua carne deseja o mal, mas o teu espírito quer servir a Deus. Você fala, dura é esse discurso. Mas eu vou seguir esse discurso porque é palavra de vida eterna, porque eu o amo. Assim como Ele se entregou por mim sem restrição, eu vou viver uma vida de entrega, uma vida de consagração. É isso que Deus quer de mim e de você. Encerrando, diz assim, o jovem rico deu a sua resposta. Ficou muito triste porque era riquíssimo. Os discípulos, quando confrontados, também deram a sua resposta. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Feche os seus olhos agora, eu vou fazer uma pergunta. Qual é a tua resposta para o Senhor nesta manhã? Qual é a tua resposta? Amém? Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi seu querer, o seu poder, sim, Cristo Salvador, me transformou. Sabe, esse velho homem que deseja o pecado, ele ficou na cruz. Quando você responde sim a Jesus, você recebe a transformação de Deus. E como diz na palavra de João, algo vai falar dentro de você. Agora eu sou filho de Deus. Amém? Pai, entregamos essa palavra, e queremos dizer ao Senhor nesta manhã, nós o amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Primeiro o Senhor nos amou e se entregou por nós, deu o seu Filho, e agora nós o amamos, porque o Senhor nos amou. E nós amamos o Senhor com este amor que foi derramado em nosso coração pela presença do doce e santo Espírito de Deus. Deus seja em nome de Jesus.